Enquanto seu lobo não vem apresenta Clássicos para crianças. Segunda parte do 20 mil léguas submarinas. Paramos naquele submarino onde todos foram capturados. Qual é o nome do submarino, você sabe? Não, que eu ainda não contei. O submarino se chamava Nautilus. E eles não sabiam onde estavam na escuridão total. Ned Land, Arronax e Conselho, todos presos dentro de um lugar que eles não sabiam nem o que era direito. De repente, ouve-se um barulho. Depois deles ficarem algum tempo ali na escuridão, ouve-se um barulho, acende-se as luzes e eles se dão conta que eles estão numa sala com 5 bancos e uma mesa. E começam a imaginar o que estava acontecendo lá. A porta se abre entre um homem muito estranho, com outro ajudante do seu lado. E eles falam numa língua que ninguém entende. A Ronax começa a tentar explicar o que aconteceu com eles. Ele fala em francês, o Conselho fala em alemão, o Arronax fala em latim, o Ned Land fala em inglês. Eles tentam todas as línguas e nem assim, nada. Ninguém dá uma resposta para eles. Somem novamente e deixam uma comida em cima da mesa. Graças a Deus, porque eles estavam morrendo de fome. Desde aquele barco tinha naufragado e eles estavam com fome, estavam cansados, perdidos. Depois que eles comeram, cada um se encostou do lado, dormiram por muito tempo. Não sabem nem quanto tempo dormiram. Acordaram de novo com o homem entrando e falando numa língua que eles entenderam. Falando em francês e dizendo que conhecia todas aquelas línguas, só que estava querendo pensar a respeito do que iam dizer para eles. E sabe o que esse homem disse? Meu nome é Capitão Nemo e vocês são meus prisioneiros no submarino Nautilus. A partir de agora eu posso fazer o que quiser com vocês. Vocês têm duas escolhas. Ou eu mato vocês, ou vocês são meus prisioneiros pro resto da vida. O que você preferia? Morrer ou ser prisioneiro do Nautilus? Ser prisioneiro? Pois é. Eles ficaram também entre essas duas opções, resolveram ser prisioneiros. Só tinha uma condição, eles só não podiam uma coisa: reclamar na hora que o Capitão Nemo dissesse já para os seus quartos, porque existiam algumas coisas misteriosas que eles não podiam nunca assistir. E eles concordaram, não tinham outra escolha, eram prisioneiros, cada um deram um passeio, eles eram prisioneiros mais ou menos livres, eles podiam passear pelo Nautilus. E eles foram conhecer um espaço maravilhoso, uma biblioteca com 12 mil livros. O submarino tinha 70 metros. Tinha quarto para todos, tinha uma cozinha, tinha uma sala de estudos onde tinha um órgão, onde o Capitão Nemo tocava maravilhosamente todas as peças dos principais compositores que existiam até aquela época. Existiam obras de artes que ele colecionava, as mais famosas de todo o mundo. Ele era uma pessoa muito misteriosa, mas muito inteligente. E desde aquele momento, o Arronax ficou encantado com aquele homem misterioso. E daquele momento que eles pisaram no Nautilus até a última página do livro, que tem aqui 500 páginas, foi um encanto sem fim. Ele ia viver entre a estupefação e a indignação com tanta coisa maravilhosa que ele ia conhecer. Só que o Ned Land não estava gostando nada daquela história. O Ned Land, ele queria a sua liberdade, ele queria fugir, e todas as vezes que ele teve a oportunidade, ele tentou a fuga. E o professor Arronax, ele ficava em dúvida entre os dois mundos, o mundo de estudo, o mundo da arte, o mundo da cultura que ele adorava, e a liberdade. E ele foi se encantando por aquele homem tão misterioso. E eles foram fazer passeios no fundo do mar, conheceram florestas, conheceram animais que ninguém viu. Eles conheceram até uma sereia. Existia um ser muito esquisito que era igual uma sereia que existia no fundo do mar e que o Ned Land tentou caçar, e que a carne era maravilhosa. Teve uma vez que o Nautilus encalhou, que a maré ficou muito baixa e ele ficou preso. O Arronax pediu para o Capitão Nemo para eles irem até uma ilha. Existia um escaler, que era tipo um barquinho que ficava preso no submarino, que toda vez que eles quisessem ir para algum lugar pescar, eles pegavam esse escaler e partiam para uma caça submarina, para uma caça, ali para uma pescaria. E o Capitão Nemo deixou. Eles conseguiram ir para uma ilha, pisaram em terra firme, finalmente, depois de tanto tempo dentro do submarino. Caçaram, pegaram frutas, pegaram vegetais, só que eles abusaram. Voltaram lá tantas vezes que eles descobriam que tinham nativos naquela ilha que começaram a atirar flechas nele, começaram a perseguir eles e nadaram, chegaram até quase o submarino e quiseram invadir a Nautilus. O Capitão Nemo falou: não se preocupe, a Nautilus é mais forte do que qualquer coisa no mundo. Apertou um botão,
Todos aqueles homens que estavam tentando invadir o submarino levaram um choque que quase morreram. Eles tinham 1000 coisas ali dentro do submarino que podiam protegê-los de qualquer coisa fora ali. O Capitão Nemo, ele tinha virado as costas para o mundo. Ele não queria mais viver no mundo. Ele queria viver apenas dentro do submarino. Para ele era a coisa mais importante aquele mundo. Ele virou as costas para o mundo da Terra. E aí eles enfrentaram tubarões. Conheceram uma pérola do tamanho de um coco. Tesouros. O Capitão Nemo tinha vários tesouros. E juntava no seu quarto e depois entregava misteriosamente para algumas pessoas. A visão do Aronnax para o Capitão Nemo era como a mesma do... Lembra aquele personagem da mitologia grega, o Édipo? Existia uma história do Édipo que ele chegou e olhou para um esfinge, que era uma mistura do leão com o falcão. Ele ficava encantado e intrigado. Era a mesma coisa. Era assim que ele olhava para o Capitão Nemo. E ele tinham longas conversas, eles se admiravam muito. Só que de repente o Capitão Nemo desaparecia. Ficava uma semana sem aparecer no submarino. Ninguém sabia se ele ia para a terra firme, se ele estava se escondendo. E o Ned Land queria lutar contra todas as pessoas que existiam lá no submarino para fugir. Só que eles não sabiam nem quantas pessoas tinham. E um belo dia, eles tiveram uma noite muito misteriosa e no dia seguinte, o Aronnax foi chamado, porque ele também era médico, para salvar uma pessoa, um tripulante que tinha sido gravemente ferido. Só que eles não conseguiram salvar porque ele tinha sido atingido na cabeça gravemente. E eles foram fazer o enterro no fundo do mar. Não tinha um cemitério no fundo do mar? Tinha um cemitério no fundo do mar. Até isso ele tinha. Até que o tempo foi passando, a Nautilus ficou presa numa geleira, quase não conseguiu escapar. Ficaram um dia lá embaixo do mar. E você sabia que um submarino, ele pode ficar para sempre no fundo do mar? Não. O que ele tem que fazer? Subir em 4 em 4 horas para Renovar o ar, né? E renovar o ar. Exatamente isso. E quando eles ficaram presos na geleira, eles quase morreram sem ar. Mas a Nautilus e o Capitão Nemo resolviam qualquer coisa. Até que teve um último acontecimento que foi o mais marcante do livro. Um navio de guerra atacou a Nautilus. E o Capitão Nemo ficou com muita raiva. E falou que aquele navio era responsável por toda a desgraça da vida dele. Por ele ter perdido tudo que ele mais amava. A pátria, a mulher, os filhos. O Aronnax não entendeu nada daquilo. E o Capitão Nemo, com muito ódio, atacou esse navio e assistiu todo mundo morrer na frente deles. Aquilo foi o basta para o Aronnax, aquilo foi demais. Ele adorava aquele homem, ele admirava aquele homem, mas aquilo para ele era muito. Ele se revoltou e falou para o Ned Land, hoje a gente foge. E marcaram 10 horas da noite naquela noite para fugirem. E eles foram, marcaram, subiram até o Escaler para conseguir fugir sem ninguém descobrir. Só que antes disso, o Capitão Nemo estava tocando uma música linda no salão. E o Aronnax, com muito medo de ser descoberto, atravessou aquele salão, agachado, se arrastando para que o Capitão Nemo não descobrisse que ele estava indo embora do submarino, porque na verdade ele estava muito dividido. Ele não sabia se ele queria ir embora ou ficar para sempre ali naquele mundo que ele amava. Só que ele conseguiu vencer, passar por ali sem o Capitão Nemo vê-lo, foi lá em cima e quando eles começaram a desatarrachar os parafusos do Escaler para eles fugirem, gritaram uma palavra em alemão que queria dizer redemoinho. A Nautilus caiu num redemoinho que começou a sacudir tudo e ninguém sabia mais o que estava acontecendo e eles foram jogados do Escaler. Aronnax desmaiou, bateu a cabeça e foi acordar numa ilha, sendo cuidado por um pescador. Assim termina o nosso livro. 20.000 léguas submarinas não conta nada sobre esse homem maravilhoso, sobre esse homem misterioso que era o Capitão Nemo. Jamais saberemos se ele era casado, se ele perdeu família, qual a sua nacionalidade, se ele morreu, se ele não morreu. Ele só disse que um dia ele ia contar toda a história dele, colocar dentro de uma garrafa e jogar no mar. Será que algum dia alguém vai achar essa garrafa e descobrir todos os mistérios do Capitão Nemo? Quem sabe? Se você gostou dessa história, leia esse livro. Nunca a gente deve trocar a leitura por qualquer outra coisa. Por quê? Entrou por uma orelha E não saiu pela outra. e quem quiser, Que conte outra. até lá!